Olá, boa tarde. Estamos aqui nos preparando para começar essa live de hoje. Essa live que a gente vai falar direto de Portugal. A gente vai conversar com a Marta, ela já está aqui, o pessoal está entrando. E eu estou comendo aqui meu lanchinho da tarde. Eu vou chamar a Marta, mas eu estou comendo uma canjica. A gente aqui chama no Rio canjica. E eu vou mostrar para a Marta, que provavelmente ela não conhece, a nossa comida típica de festa junina. Vamos lá. Que outros lugares do Brasil chamam diferente. Já acabei de conversar aqui com uma pessoa do Nordeste que falou que canjica lá é mumuzá. Vamos lá. Olá, Marta. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim, agora sim. Há pouco não estava a ouvir, mas agora sim. Ah, que bom, que bom. Bom, a Marta está direto de Portugal. Você está em Porto? Um bocadinho, um pouco mais a norte, sim, mas é distrito, é da zona norte de Portugal. Ah, legal, legal. Né? Maravilhosa essa área, né? Estive aí ano passado, ano retrasado, e eu gosto muito dessa área. Minha irmã mora aí pertinho, né? Bem pertinho, Sim, na relativamente Espanha, na perto. Galícia, um pouquinho, mas pra As gente é estradas são perto, boas, né? sim, por isso fica perto. Com certeza, com certeza. Eu estava falando aqui pro pessoal que eu tô comendo uma canjica. E que eu te falei antes da gente entrar na live, que eu ia te mostrar ao vivo o que era canjica, né? Porque é uma comida típica daqui, né, do Brasil, né? E certos lugares no Nordeste chama de outra forma. Acabei de saber que a canjica, que chama aqui no Rio, lá em Aracaju eles chamam de munguzá. Munguzá, olha, nomes diferentes para mesmo tipo de comida. Mas em Portugal isso também acontece. Acontece, né? Então, vou te mostrar, não sei se vai dar para você ver, mas a canjica é de milho e ela parece um mingau, sabe? A gente até vai colocar a receita no sábado. Ela parece um mingau, ela é feita com leite de coco e com coco ralado, leite condensado, canela, cravo, né? Especiarias e Nunca fica muito ouvi. gostoso. Fica muito Nunca ouvi. gostoso. E nesse período de festa junina, a gente tem que comer, faz parte da nossa culinária, a gente tem que comer uma boa canjica e outras coisas também, né, que lembra sempre a gente a festa junina, né? Que aí em Portugal é um pouquinho diferente e a gente vai conversar sobre isso. É isso, pelo que eu percebo e daquilo que nós temos estado a conversar, há realmente grandes diferenças entre o São João do Brasil e o São João de Portugal. Sim, e as pessoas não sabem, Marta, que o São João, ele vem de Portugal, né? Então, é uma herança que nós temos, nós Do norte de brasileiros, Portugal, porque do isto é uma norte de festa da Portugal. zona norte. Muito legal. Então, assim, nós adaptamos, né, o jeito brasileiro, mas essa influência vem para a gente de Portugal, né? E, assim, só que, né, coisas bem diferentes, né? Como a gente colocou até a receita da sua avó hoje, né, no nosso Da Instagram, broa no de nosso milho. feed, da broa de milho, né? Que ela é servida com a sardinha. Exatamente. Na verdade é que daquilo que eu me recordo da minha infância, não é? De toda a minha infância, e eu sou realmente natural de Arcos de Alvés, que é zona norte de Portugal, muito perto de Espanha, eu diria, meio caminho entre Espanha e Porto. Uhum. A broa de milho sempre fez parte do nosso dia a dia e era o pão que nós tínhamos realmente para comer. E eu lembro-me de chegar da escola na minha infância e adorava ter o pedacinho, passava em casa da minha avó precisamente para ir buscar o pedacinho do pão e o meu avô costumava ralhar comigo porque eu ia a mamar no pão até casa, porque a broa de milho era realmente consistente e então, como eu adorava o pão de milho, então ficava com aquilo na boca, tempos e tempos, até que realmente lava assim uns safanões para acabar de comer o pão. Muito bom, muito bom.
essas lembranças são muito, muito gostosas, né? Lembranças da nossa infância, essas lembranças da gastronomia, né? Isso remete, assim, bons tempos, né? A gente até falou sobre isso na live de segunda-feira. Nós tivemos um neurocientista, o Fábio, e a gente falou muito sobre essas lembranças, né, que ativa, né, a memória, né? E a coisa da gastronomia, da comida, o cheiro, isso tudo nos traz, né, a memórias boas, né? Exatamente. Isso é... Assim, eu acho que todos nós, eu acho que a grande razão de se falar muito em marketing olfatativo ou memorial ou sensorial tem muito a ver precisamente com a nossa essência enquanto ser humano, porque todos nós guardamos cheiros que nos ficam eternamente na memória, ou então, muitas vezes, uma simples imagem e eu recordo-me, por exemplo, na minha infância, havia uma imagem que eu conhecia de algum lado, mas eu era tão pequena que não consegui realmente decifrar de onde. E na minha adolescência é que eu vim a descobrir que era de Barcelos, que é a minha terra onde eu moro neste momento, não é? Eu sou de Barcelos. E lembro-me quando vinha com a minha mãe visitar os meus avós a Barcelos, eu costumava visitar um parque, o parque da cidade. E tinha uma imagem que me ficou na memória e eu não fazia a mínima ideia de onde. E só com 16 ou 17 anos é que eu voltei àquele parque por casualidade. E fez-se uma associação de quando eu tinha 4 ou 5 anos, ou seja, como é que é possível nós guardarmos realmente na nossa memória uma imagem ou um cheiro tão característico que rapidamente, ou num estalar de dedos, nos traz uma memória boa ou má, e esperamos todos que obviamente seja muito boa, num piscar de olhos. E realmente eu considero-me afortunada, digamos assim, porque eu cresci numa zona muito rica gastronomicamente e culturalmente no país. Eu não sou uma pessoa da cidade ou do centro de cidade, como é o caso de Lisboa. Muito pelo contrário, eu sou mesmo da aldeia, porque Arcos de Valdevez, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era uma aldeia. Só para terem noção, nós demorávamos 2 horas a chegar ao Porto, a correr bem. Por isso, como era uma área tão pequena, realmente, e tão familiar, todos nós crescemos e vivemos nas nossas festas, nas nossas romarias, nas colheitas. Eu quando digo que sou das colheitas e das desfolhadas, porque há muita coisa que se conhece, o mais conhecido realmente de toda esta situação do São João é muito famosa, é muito conhecida a nível mundial, porque isto alastrou-se pelo mundo inteiro. Mas há outras situações que também são características e muito ligadas à colheita do milho, que são as desfolhadas e o folclore. Quem tem descendência de Portugal realmente deve saber do que é que eu falo e deve conhecer realmente a história associada a isto. Não deixa de ser uma parte muito rica em termos de Portugal, da nossa cultura e da nossa história, que todos nós deveríamos obviamente sentir orgulho e nos diz realmente de onde é que nós vimos e como é que nós somos e como é que se faziam as coisas. E isto também para falar um bocadinho da broa de milho. Eu tive o privilégio de viver e ver a minha avó a fazer o pão junto da maceira. Eu enviei inclusive a fotografia do que é que era utilizado. Aquilo era a maceira era como é que eu ia dizer? Era um sítio onde se guardava a mercearia, digamos assim, e a parte de cima servia para confeccionar, para fazer o pão, para deixar o pão a levedar até ir ao forno. Eu tenho uma curiosidade para contar que pode ser assim um bocadinho chocante, mas que eu nunca mais me esqueci, efetivamente. Porque em tempos antigos, obviamente, estamos a falar, eu tinha 6 anos, 7 anos, sei lá, há cerca de 30 anos atrás, digamos assim. Quando a minha avó cozia o pão, nós tínhamos mesmo um forno a lenha na cozinha. E cada vez que ela cozinha o pão, você sabe como é que se fechava a porta do forno? Não. Não. Eu juro que isto Tenho é nem verdade. ideia como fechava a porta do forno. Eu juro que isto é verdade. Nós íamos à corte, nós chamávamos a corte dos animais, onde nós tínhamos as vacas,
tínhamos que apanhar a merda da vaca, que era para Oh, colar na porta, nossa! para solidificar a porta, e quando aquilo estivesse muito, muito seco, significava que o pão estava cozido. Olha, interessante isso. Obviamente, hoje em dia não é nada disto, temos o HACCP, isto é totalmente proibido, não se pode fazer, mas era assim que se fazia no tempo da minha avó. Que legal, olha, que legal. É muito legal essas experiências, essas coisas, né? Típicas, né, do lugar, né? Imagina, como é que ia imaginar que ia colar a porta do forno com... Eu juro que é verdade. Bom, ótima, ótima história. Isso eu não realmente eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Quando você voltar a Portugal, se eventualmente tiver disponibilidade, eu faço uma visita em Arcos de Valdevez, inclusive eu te levo à casa da minha avó. Ela vai gostar. Opa! Oh, quero ir lá, quero conhecer. Vou cobrar, hein? Vou cobrar essa Está bem visita. pertinho, na verdade, fica a meio caminho da casa da sua irmã até ao Porto, Uhum. digamos assim. Muito Por bom, isso, que fica no legal. caminho. Fica no caminho, então tá ótimo. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Bom, vou até passar para o pessoal, né? Eu conheci a Marta em Porto, né? A Marta, ela é gerente da rede HF de hotéis, né? É uma rede muito conhecida e muito querida pelos brasileiros, né? E a Marta, a gente teve uma reunião lá, foi super atenciosa, super, né, receptiva comigo, né? Então eu falei, olha, a gente trocou WhatsApp, me deu dicas, né, do que fazer lá em Porto. Acabou que um dos restaurantes, né, que ela indicou era um restaurante que eu tinha ido conhecer por acaso, né? Até eu contei essa história, né? E isso foi muito legal, né? Esse carinho, né, que os portugueses têm com os brasileiros, né? Isso é muito bom, né? E traz a proximidade nossa, né? A origem, né? Nossa. E isso assim, é fantástico, né? E a gente realmente já está para fazer essa live, já tenho já cantado aí a Marta já há algum tempo. E aí veio essa ideia, eu falei, São João, a gente vai fazer essa live no dia de São João e vai contar um pouquinho da rede HF de hotéis, mas vai contar um pouquinho também dessas diferenças do São João no Brasil para o São João em Portugal, né? Que tem bastante diferença, pelo que a Marta contou um pouquinho. Eu já tive nessa época, de junho. Eu acho que a primeira vez Eu que eu acho que a primeira tive vez em que você esteve Portugal em foi em Portugal. junho, foi. Uhum. Foi Mas eu acho justamente que você passou o São João na Galiza, na zona de Espanha, que também é isso. famoso e também se celebra, digamos assim, um pouco diferente de nós, mas também é celebrado em Espanha. Sim, na verdade, eu estava no dia de São João, em Porto, mas aí eu fui para Galícia e não passei a noite, mas eu Uhum. vi a cidade se movimentando, né, para a festa e realmente era uma expectativa muito grande, né? Tinha palcos com shows, né, uma movimentação assim muito legal, mas eu não vivenciei essa festa, né? E até fiquei com gostinho, até fiquei com vontade de conhecer essa tradição, né, do São João em Portugal. E aí a gente teve essa ideia, e aí a Marta vai contar um pouquinho para a gente como funciona, vai contar um pouquinho da rede também, HF, e enfim, né? A gente vai bater esse papo aí ao longo dessa live. Bom, se calhar começando pela parte, eu diria, menos interessante no dia de hoje, digamos assim, mas que justifica realmente o facto de estarmos a conversar. É como a Daniela disse, realmente existe aqui uma relação profissional com a rede HF, digamos assim, em todo o Brasil, mas também com a própria Dani, que conhece bem a rede, conhece bem os hotéis, e como ela disse, realmente são unidades conhecidas no Brasil. Se eu disser Rede HF Photos, provavelmente muita gente vai dizer que não conhece. Acontece-me com muita frequência nas reuniões que eu tenho no Brasil e mesmo nas feiras, quando eu digo HF Photos,
Não conheço, nunca Não. trabalhei, mas se eu mostro a fotografia do Fênix Lisboa, toda a gente, é verdade, Ah, esse eu conheço. é assim mesmo. A gente fala de Fênix, as pessoas todas conhecem, que na verdade nem todos os hotéis têm, levam o nome Fênix, né? Exatamente, exatamente. Mas ficou muito conhecido por causa desse Fênix Lisboa mesmo, né? Bom, na verdade, a história e o nome, digamos assim, da rede HF vem exatamente do Fênix Lisboa. O Fênix Lisboa já existia, o Fênix Lisboa tem mais de 50 anos, eu diria. Foi um dos primeiros hotéis na cidade de Lisboa e tem uma localização premium em toda a cidade. Na prática, Marquês de Pombal é a praça que está muito associada a toda a história de Lisboa e ao terremoto de 1755, porque foi exatamente onde o terremoto parou. E onde se iniciou toda a reconstrução da Baixa Pombalina. Portanto, há toda uma visão sobre a Baixa Pombalina a partir da Praça Marquês de Pombal. E então foi erguida a própria rotunda com o nome Marquês de Pombal em homenagem à pessoa que essencialmente reconstruiu toda a cidade. Por isso, o Fênix Lisboa já existia antes da rede HF, pertencia a uma rede espanhola, que era USA. Inclusive há hotéis em Espanha que se chamam Fênix, mas que não têm nada a ver connosco. E entretanto a nossa história, digamos assim, começou em 1986, foi quando compramos o Fênix Lisboa, foi o primeiro hotel de toda a cadeia HF e entretanto depois foi-se adquirindo o Hotel Ipanema Porto, no caso do Porto, também era um hotel emblemático na cidade do Porto e um hotel muito conhecido na própria cidade, ou seja, o nome Ipanema é uma marca conceituada na cidade do Porto e isto responde um pouco àquilo que a Daniela estava a dizer sobre o facto de nem todos os hotéis terem o Fênix, precisamente porque o grande objetivo era manter as marcas e a identidade que cada hotel tinha, porque cada hotel tem a sua história, por isso os hotéis novos, efetivamente, foram-se associando com o nome Fênix, mas os hotéis antigos, com a história própria e com o reconhecimento próprio dentro das cidades, manteve-se o nome, como é o caso do Ipanema Porto, o Ipanema Parque, o Tuela Porto, são tudo hotéis que já existiam na prática, foram adquiridos ao longo dos anos e foi com isso que fomos formando a cadeia HF, mas na verdade, se eu disser a alguém mencionar ou mudarmos um hotel Ipanema Porto para um hotel Fênix qualquer, ninguém vai saber que efetivamente é o hotel Ipanema, mas se eu disser que é o Ipanema Porto, toda a gente na cidade do Porto sabe onde é o hotel e toda a gente sabe efetivamente como lá chegar. E a grande ideia foi realmente manter esta essência associada a cada uma destas unidades, porque isto acontece mais na cidade do Porto. Por isso, na prática, nós começamos somente com um hotel, foi então o Fênix Lisboa, depois fomos adquirindo, fizemos obras de alargamento no Fênix Lisboa e isto sim já foi com a rede atual. Em 2004 foi quando assumimos toda uma gestão centralizada, daí a razão pela qual nós temos um departamento central comercial, digamos assim, que faz toda a gestão da rede HF. Entretanto, construímos o Phoenix Garden de raiz em 2008, portanto é um hotel completamente pensado e associado ao nome que ele tem, que é Garden, ele fica mesmo frente ao Parque Eduardo VII, isto é quase como ir a Nova Iorque e ficar em frente ao Central Park. Tanto o Phoenix de Lisboa quanto o Musical Garden tem de panorama realmente todo o jardim do Parque Eduardo VII. E, entretanto, compramos o Phoenix Huron, que fica do outro lado do Parque Eduardo VII, e, por último, foi quando construímos o Phoenix Music, este sim já um hotel mais de conceito e mais ligado à música. Eu penso que a Daniela não chegou a visitar este hotel. Não. Eu conheci, na verdade, os hotéis de Porto, né? De Lisboa eu não conheci, né? Que são lindíssimos, o Ipanema Park, né? Onde vocês ficam, né? O escritório é maravilhoso. Já tive passageiros lá que adoraram. Detalhe, no Ipanema Park tem uma coisa espetacular nesta altura do ano. Tem uma vista privilegiada para o fogo de artifício de São João. Na piscina do 15º andar. Que legal! Olha! Por isso, se não quiser ir para o meio da confusão, se não quiser estar
Sardinha enlatada, porque noite de São João é sinónimo de sardinha enlatada na rua, porque não dá para mexer nem para um lado nem para o outro. E se efetivamente tem uma paixão pelos fogos de artifício, pode perfeitamente assistir aos fogos na piscina do Ipanema Park. Obviamente não pode estar no voeiro, caso contrário não se vê nada, mas tem uma boa panorâmica do fogo de artifício. Muito E isso você legal, também perdeu. muito legal. Deve ser um espetáculo lindíssimo, né? Assim como a gente tem aqui, na verdade tem os fogos, né? Mas tem muita tradição dos balões, né? Até foi proibido já há muito tempo essa questão dos balões, né? Porque acaba incendiando as matas e tudo. Então, era uma tradição que, na verdade, a gente tem, não tem aderido mais, né, essa tradição, entendeu? Mas é muito a questão das quadrilhas, né, das danças, das comidas, né, e isso muito forte no Nordeste, entendeu? Até tem gente do Nordeste assistindo a gente, né, acho que o Eider tá aí de Aracaju, né, tem o pessoal que a gente já fez live, e aí o pessoal tá assistindo a gente, e a gente vendo as diferenças, né, falando sobre algumas diferenças além da rede de hotéis HF. Bom, a rede HF era um pouco aquilo que nós falamos, portanto, é muito conhecido, é uma boa relação qualidade-preço, a localização é ótima em ambas as cidades. Honestamente, aquilo que eu posso dizer é que temos hotéis para todas as carteiras, 3 estrelas, 4 estrelas e, obviamente, os 5 estrelas. A Praça Marquês de Pombal, muito honestamente, eu costumo brincar com os meus colegas de equipa, porque eu costumo dizer que aqui em Portugal, daquilo que nós conhecemos, e eu cresci a dizer que tinha um sonho, e o meu sonho era ir a Nova Iorque. Eu costumo brincar a dizer que o sonho do brasileiro é vir a Lisboa e ficar na Praça Marquês de Pombal. Com certeza. Porque a verdade é que é Fênix Lisboa, Fênix Lisboa, e às vezes uma coisa que eu acho tão curiosa é que os clientes ligam para o hotel, nós somos uma central, não é? Portanto, nós estamos todos juntos, e a colega que atende o Fênix Lisboa está ao lado da colega que atende o Fênix Urban. E então nós perguntamos, mas qual é o hotel em que tem a sua reserva? É no Fênix. Sim, mas são 4, qual deles? É no Fênix, esse no Marquês. Ok, mas são 3. Então torna-se de certa forma caricato e obviamente algo engraçado, porque isto é uma confusão contínua que nós já estamos habituados, como é óbvio, não é? Então acabamos por, de certa forma, contornar com um certo jogo de cintura, mas acontece praticamente todos os dias. É o Fênix, é o Fênix, é o Fênix, mas a verdade é que eles são 8, por isso é complicado. Com certeza, com certeza. As pessoas realmente acabam confundindo porque é tudo mesmo, né? Mesma Exatamente, rede, né? a localização é a mesma, mas os hotéis são diferentes, cada um tem a sua identidade. O Fênix Lisboa, por exemplo, é um hotel muito movimentado, é um hotel que constantemente tem gente na recepção, no bar, no restaurante. Não é porque ele seja grande, mas tem muito a ver com o público dentro do próprio hotel. O Phoenix Garden, que fica exatamente ao lado, é parede com parede, não tem nada a ver. É um público mais autónomo, é um público que basicamente só quer uma boa cama, um bom pequeno almoço e descansar, com uma boa localização, porque o metro está mesmo em frente aos hotéis, portanto, da razão de eu dizer que a localização é premium. Mas cada um dos hotéis efetivamente tem características próprias e é preciso realmente avaliar e provavelmente ler bastante sobre o hotel para perceber onde é que realmente se sentiria mais confortável. Se é uma pessoa que necessita de mais apoio por parte da recepção para fazer os tours, para poder viajar por Lisboa, para poder conhecer os recantos de Lisboa ou do Porto, ou se é uma pessoa mais independente, que faz as reservas nos canais online, que eventualmente vai, pesquisa a parte dos blogs, que já vem informada sobre o que é que quer visitar, já não necessita tanto de ter um apoio por parte da recepção, da concierge. Então, convém realmente verificar o hotel com o qual realmente se identifica,
para que a experiência seja ainda mais gratificante e para que Portugal seja realmente aquele destino que fique numa boa memória e com vontade de voltar. Isso é certo. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está a questão, né, a expectativa de vocês para o verão, né, em Portugal? Esse período para vocês aí já vai começar, né, o verão. E aí, assim, qual é a expectativa para vocês, que é um período de muito movimento, né, por conta dessa questão da pandemia, né? Claro que as coisas, né, devem estar diferentes, mas eu queria que você contasse para a gente como é que... Confesso que falar sobre o dia da manhã, e como diz o nosso CEO, é futurologia. As coisas realmente não estão fáceis e os nossos hotéis são hotéis de cidade, hotéis de centro-cidade. Por isso, neste momento, aquilo que nós temos de mais movimento passa pelo cliente corporativo e não tanto pelo cliente lazer, até porque neste momento somente as fronteiras com os países europeus estão abertas. Em princípio, a partir de 1 de julho será aberto o espaço Schengen, mas não há propriamente clientes internacionais, ou seja, o cliente que nós temos neste momento é o cliente nacional, estamos a falar de turismo doméstico e neste momento o que as pessoas realmente procuram, e foi isto que a Dani falou muito bem, é o verão. Por isso, neste momento as pessoas procuram praia, procuram um destino, neste caso, onde se sintam seguros, por isso evitam de certa forma a parte dos hotéis ou então procuram hotéis mais pequenos. Procuram mais montanha, a parte do Douro, a parte do Gerês, que é o Parque Natural da Zona Norte, que é uma vasta área que inclusive engloba a Espanha também. É toda uma zona de rio e montanha lindíssima, é uma área protegida. Portanto, está praticamente esgotada em todo o mês de julho e agosto com o turismo nacional. E o mesmo se aplica à zona do Douro, ao centro de Portugal, ao Algarve, essencialmente, porque neste momento as pessoas estão com um sentimento de que é necessário se protegerem, mas as pessoas têm mesmo necessidade de sair e de passar alguns dias fora para poder aliviar de toda esta situação e clausura que temos tido os últimos 3 meses. A situação está realmente difícil, eu diria, em termos de hoteleiros, ou para toda a hotelaria, continua um pouco complicada, mas temos esperança que realmente as coisas comecem a melhorar a partir de setembro. Isto, hotéis de cidade. E, obviamente, abrindo as fronteiras do espaço Schengen, ou permitindo, digamos assim, que possa vir outros países para além dos europeus, esperamos que as coisas fiquem melhores. Com certeza, com certeza. A um normal, eu não diria um normal porque eu acho que a partir de agora teremos um novo normal. Terá que ser uma nova normalidade em que as pessoas têm que se habituar a viver com um vírus que ninguém sabe onde está, ninguém sabe como acontece. Por isso é uma realidade que nós vamos ter que aceitar e aprender a conviver com. Eu recordo-me que há uns 4 ou 5 anos, nas minhas viagens de trabalho, eu costumo ir à China. A China é um dos bons mercados com que nós trabalhamos também. E recordo-me que, na minha ignorância, e eu confesso que neste momento eu sinto vergonha, numa das viagens que eu fiz, eu estava a bordo do avião e lembro-me que estava na coxia. E numa situação, tipo, normal, eu espirrei, porque estava dentro do avião, com o frio do ar-condicionado, para mim era normal espirrar. Ao meu lado, eu tinha uma senhora chinesa, ou pelo menos asiática, não faço ideia se era chinesa ou não, mas pelo menos era asiática. Sim. A primeira reação da senhora, e isto foi 1 ano ou 2 anos depois da gripe das aves, e eu recordo-me que logo a seguir a senhora, o primeiro instinto foi realmente agarrar na máscara, colocar a máscara, e eu senti-me ofendida. Naquela altura, confesso. Porque eu pensei, porra, foi só um espirro, tenham calma, vocês exageram como a caraças. Hoje, eu entendo. E se calhar hoje eu teria exatamente a mesma reação. A grande diferença é que, e com isto eu quero dizer que os países asiáticos
já têm um historial de aprender a viver com estas situações e tornar a vida deles normal. Nós, europeus e o resto do mundo, não estávamos minimamente habituados, não estávamos minimamente preparados e não sei se efetivamente daqui a um ano ainda vamos estar. Espero bem que sim, porque eu acho que toda a gente necessita voltar ao dia a dia, à realidade normal e aprender a viver com uma situação destas, porque no meu ponto de vista, mesmo que haja uma cura, é como uma gripe. Todos os anos ela está lá e todos os anos nós temos que saber sobreviver a ela. Por isso, neste momento, é o que eu digo, tenho vergonha da minha reação há 5 anos atrás, hoje seria exatamente a mesma. Não, realmente, a gente, assim, eu acredito que isso que a gente está passando, né, isso venha realmente modificar a nossa mentalidade com relação a isso, né, isso que você passou. Né, essa proteção que, de repente, os chineses já vinham, né, por conta de outras doenças passadas, a gente já teve vários tipos de gripes, né? Então, aqui, assim, no Brasil, né, não veio tanta coisa para cá, mas teve muita coisa aí, né, na Europa e relacionado aos asiáticos também, e que a gente tem que passar, né, a ter posturas diferentes, né? A gente precisa proteger a gente e precisa proteger o outro, né? Então, para isso, se a gente precisar utilizar a máscara, né, no dia a dia, ou pelo menos em alguns momentos, né, como você está dentro do avião, você está gripado, você, né, se proteger e né, não espirrar ela, né, você, na hora você achou que fosse uma coisa... Que exagero, uma coisa boba. E a gente costuma ver muitos asiáticos no aeroporto, né, isso antes agora do coronavírus, a gente já via, todo asiático no aeroporto ele já usa máscara, isso já é uma coisa, né, normal para eles, né? Já faz parte da cultura deles, né? Então, em lugares de aglomeração, eles estarem com a máscara. E a gente sempre achou realmente uma coisa estranha, né? Estranha. E que hoje a gente está, todos nós estamos tendo que usar, né, e se proteger e proteger o próximo também, né? Então, mas acho que tudo isso vai passar, né? A gente vai ter que conviver com essa nova realidade, né? E a gente não pode deixar, como você colocou, de viver. Né? Então, e viajar. Com certeza. E de sonhar, né? Sonhar, porque viagem pra gente é um sonho, né? É um sonho. Isso já tá no ser humano, né? De você conhecer outras culturas, né? De você conhecer outros lugares, outros tipos de natureza, né? Isso a gente precisa disso. Verdade. Isso é necessário, né? Uma das situações que eu penso que seja um pouco por todo o mundo, honestamente, mas obviamente que eu foco um bocadinho na realidade portuguesa, mas em termos de hotelaria, aquilo que eu tenho visto e com todas as regras que se têm implementado para evitar uma propagação, digamos assim, de certa forma ajudam a toda uma retoma, ou que toda uma retoma aconteça. Eu recordo, por exemplo, que uma das medidas que está sendo implementada na maioria dos hotéis que eu tenho visto, e infelizmente ainda não são muitos os hotéis que voltaram a abrir as portas, ainda estão um pouco à espera a ver o que é que vai acontecer, mas existem medidas como, por exemplo, deixar os quartos arejar 3 dias após a saída de cada cliente, precisamente para que haja o tempo de respirar e então, e sim, fazer uma desinfecção de todos os quartos. A parte das proteções, lá está, a utilização das máscaras, o gel por todo o lado, os acrílicos para evitar que haja uma transmissão pelo ar, digamos assim. Tudo isto está a ser feito em Portugal e tudo isto está a ser desenvolvido, penso eu, um pouco por todo o mundo. Não, pelo menos na parte europeia, aquilo que nós temos visto, isto tem sido levado a cabo. De certa forma, o objetivo é que as pessoas se sintam realmente seguras em continuar a sair de casa. Eu vejo esta confiança neste momento em Portugal, precisamente porque as pessoas estão realmente a sair e estão a fazer férias, é o chamado sair, vá para fora cá dentro. Este era um grande slogan que nós tínhamos em termos de
turismo interno há uns anos atrás e aplica-se na íntegra neste momento, é o vá para fora cá dentro. E realmente as pessoas estão a fazer férias e estão, de certa forma, aos poucos e poucos, a ganhar confiança no dia-a-dia de perder o medo. Verificou-se muito as pessoas sentirem receio de sair, de ir inclusive ao supermercado. Neste momento as coisas estão mais calmas, as pessoas acho que já começam a entender melhor toda a propagação, onde é que existem os riscos, como contornar os riscos. E eu penso que é precisamente esta parte que tem que ser trabalhada a nível mundial, é as pessoas saberem viver com. Seja no próprio país, seja no trabalho, seja nos transportes, seja andar num autocarro ou num metro, digamos assim, ou andar de comboio, as pessoas têm que se proteger de toda a forma. Por isso, tem que ser seguro e as pessoas têm que saber viver com isto e têm que saber conviver com isto, saber mudar o dia-a-dia, saber mudar... Eu falo porque para mim, custa-me cada vez que eu tenho que ir a algum lado, colocar a máscara. Nós não estamos habituados a andar de máscara, nunca estivemos. Por isso, cada vez que eu tenho que o fazer, é como se fosse... Não é uma coisa natural em nós. Enquanto que para os asiáticos, disseste muito bem, para eles é normalíssimo e cada vez que eu ia à China fazia-me confusão porque é que eles continuavam todos a andar de máscara quando não havia nenhuma epidemia, não havia nada. Mas para eles aquilo já é como quem veste um casaco ou como quem coloca um lenço no pescoço. Nós, de todo, não é essa a realidade. Por isso, tudo isto e toda esta situação do lockdown, o facto de termos ficado nas quarentenas, é precisamente para as pessoas começarem a assimilar que existem mudanças que são necessárias, que existem mudanças que terão que ser feitas e para se irem realmente ambientando e introduzindo no seu dia-a-dia a colocar uma máscara como quem coloca um casaco ou como quem coloca um batom. Obviamente que a máscara já não dá para colocar o batom, mas isso são outras histórias. A gente adapta, né? A gente adapta. Exatamente. Acho que a gente trabalha os olhos, né? A gente trabalha os olhos. Bota o delineador, o lápis, agora sim os olhos é que vão aparecer. Exatamente. Por isso, eu acho que sinceramente é uma questão de tempo até as pessoas encontrarem a sua normalidade dentro desta nova normalidade. Vai ser uma realidade que vai se assimilando aos poucos. Não é algo que de hoje para amanhã aconteça e pelo que eu vejo, ou pelas notícias que nós vemos aqui em Portugal, o Brasil está um pouco mais... grave, digamos assim, do que a nossa realidade. Também, obviamente, é um país maior e com outras situações. Basicamente, é como se pegássemos numa Europa e comparássemos ao Brasil, é quase ela por ela. Não é bem igual, mas, obviamente, será... os vossos estados é como se fosse, basicamente, cada um dos nossos países. Mas a vossa situação, neste momento, ainda está em grande desenvolvimento, enquanto que nós, neste momento, estamos a tentar baixar e a procurar realmente estagnar as situações e começar a reabrir a economia. Vocês ainda estão um pouco... também começou mais tarde, digamos assim. Vocês começaram a sentir os efeitos um mês, mais ou menos, depois da Europa. Por isso, provavelmente, vocês ainda estão a viver a fase do medo e do medo do dia da manhã e de como sair de casa. Nós já estamos neste momento a enfrentar essa parte do sair e voltar ao trabalho e voltar à vida normal, às escolas. Para nós isto já está a ser um caminho a percorrer, digamos assim. Com certeza. A gente está agora começando, né, a abrir o comércio, as escolas ainda não, né, mas o comércio, as pessoas começando a ter aquela vontade mesmo de viajar, né, de explorar, né, alguns hotéis com tranquilidade, com segurança, né, costumo dizer. Todos os hotéis estão tendo, como você falou, estão tendo que se adequar às novas regras, né? Então, regras aqui no Brasil, regras aí na Europa, né? São regras mundiais, né? De higiene, de limpeza, como você falou, a questão dos 3 dias, né? A gente também escuta bastante aqui nos hotéis aqui no Brasil, a questão dos 3 dias, você deixar o quarto arejado para poder, né, não substituir, não ter um passageiro logo em seguida, né? A proteção então, assim, dos próprios colaboradores também, ou seja, neste momento o grande objetivo, para além do cliente, realmente, é que os próprios colaboradores se sintam seguros a trabalhar no local de trabalho, porque, na verdade,
Sem eles não há hotel. Então, há que, em primeiro lugar, proteger quem lá trabalha, dar as condições efetivamente a quem lá trabalha, e então aí sim, depois, pensarmos realmente em como atender o cliente e poder dar resposta a estas situações. A capacidade dos hotéis neste momento está reduzida à metade. É impensável nós continuar a trabalhar com as ocupações que existiam, precisamente para conseguir evitar que haja menos aglomerados nas recepções, mesmo nos elevadores, na parte dos restaurantes. Neste momento, muitos pequenos almoços em hotéis ainda está a ser servido diretamente nos quartos dos clientes para não haver qualquer tipo de contacto com outros hóspedes nas zonas públicas do hotel. Ou seja, há todo um conjunto de medidas que realmente auxilia neste ganhar de confiança, porque é importante as pessoas ganharem esta confiança. E eu, honestamente, posso partilhar uma situação bem recente. A Dani sabe, portanto, eu fiz férias há cerca de 3 semanas, porque, obviamente, continuei a trabalhar nesta situação de pandemia e a dar respostas a várias situações. E fizemos uma semaninha de férias no Algarve. E na altura eu levei comigo os meus sogros. E os meus sogros são pessoas, obviamente, já na casa dos 60 anos e são pessoas de risco, naturalmente. E o meu sogro tinha muito, muito medo de sair de casa. Não, tinha aquele receio de que não podia tocar em nada, que realmente corria sério risco de vir de férias infectado. E então foi uma agradável surpresa para ele, e ainda bem que assim foi, quando chegámos ao hotel e realmente ele se apercebeu que várias medidas estavam a ser tomadas, em termos de pequenos almoços, em termos de limpeza, a própria situação com o gel em vários pontos do hotel. Então, no segundo dia, o comentário assim, de verdadeiro alívio e é quase como um respirar fundo a dizer, ok, afinal isto é tranquilo, afinal podemos sair, afinal pode-se fazer férias. Mas realmente foi necessário convencê-lo a ir e não foi fácil convencê-lo a fazer estas férias e a sair de casa, digamos assim, que o medo estava instalado. E eu penso que esta realidade é uma realidade que muita gente sente e tem que começar a ver este movimento acontecer e ver que realmente as coisas com responsabilidade e com cabeça, digamos assim, é possível continuar a viver e é possível continuar a ter uma vida normal. Com certeza, com certeza. Na verdade, aqui para a situação de não, assim, só realmente, assim, dar um depoimento que eu acho que, assim, a gente, na verdade, com essa situação toda, né, a gente está se precavendo muito mais, os hotéis também. Então, era uma coisa que, assim, a gente até estava convivendo com outros vírus, né, na hotelaria, em qualquer lugar, mas, assim, não era uma coisa tão... não nos chamava atenção, né? Então, assim, eu acho que agora a preocupação é muito maior, tanto da nossa parte quanto também de vocês, né, como hotel, né, como outros serviços, e isso vai nos deixar muito mais tranquilos para viajar daqui para frente. Exatamente. Entende? Concordo. Entendeu? Exatamente. Porque, na verdade, os vírus vão modificar, vão ser outros, né? Por isso, há que adaptar e viver. Isso aí. E que venha toda essa situação para que se melhore, né? Se melhore o turismo de todo modo, né? Sim, isso claramente vai acontecer. É uma das novas realidades que inevitavelmente vai estar intrínseca no nosso dia-a-dia, esta melhoria e este nível de exigência, digamos assim, vai permanecer. Isso não tenho dúvidas. É isso aí. Bom, então vamos falar um pouquinho mais de São João, já que hoje é dia de São João, dia 24 de junho. A gente até colocou hoje um pouquinho da história, né, de São João, né, como curiosidade, né, sobre a questão da data. Eu nem sabia, né? Não sabia da questão da data do aniversário, porque, na verdade, o São João é a data, o dia 24 é o dia que ele nasceu. E normalmente é comemorado o dia da morte dos santos. Exatamente. Né? Então eu achei muito interessante, eu não sabia, e hoje, colocando essas informações, a gente aprendeu um pouquinho sobre o São João e está aprendendo
um pouquinho mais sobre o São João em Portugal e que eu quero que você conte pra gente Mas como... diz-me só uma coisa, Ah, assim, de uma forma muito resumida, o que é que vocês comem no São João no Brasil? nós comemos no São João no Brasil a canjica, né, de Ok, milho. Comemos tudo muito ligado ao milho, né? ok. E Ou aí seja, até há aqui um paralelismo. por isso que você colocou a pamonha, a canjica, tudo de milho, né? Então, justamente o que você colocou da colheita, né? Do milho, que seria também o Exatamente, período da colheita, né? exatamente. É Ligada assim, à questão do aquilo que santo. eu conheço em termos de história, e isto remonta a muitos anos atrás, e daquilo que realmente eu também li, é que isto já existia antes de toda a Igreja Católica e antes do nascimento do São João Batista, digamos assim. O São João, já no tempo da festa pagã, digamos assim, existia uma celebração e um agradecimento, digamos assim, na altura das colheitas. E isto porquê? Porque na altura, nesta altura do ano, é quando nós temos a parte da batata, a parte do milho, pelo menos começamos a trabalhar e a receber aquilo que a terra nos dava e que em tempos passados era daquilo que se vivia, digamos assim. E então, na prática, isto era uma celebração precisamente às colheitas e ao solstício de verão, ou seja, o dia maior do ano, com mais horas de sol. Entretanto, a Olha, Igreja Católica adaptou esta festa para o nascimento de São João e por essa razão se celebra o nascimento e não a sua morte. que legal, olha, não sabia. E a parte dos balões de São João, também obviamente é uma situação e é um momento alto de toda a festa de São João, é a parte dos balões. E esta situação de largada do balão de ar quente está relacionada com, e isto provavelmente a Daniela assistiu em Espanha, porque normalmente junto à zona mar é onde se fazem as fogueiras. Na altura da celebração do solstício eram feitas enormes fogueiras. Eu lembro-me na minha infância, Uhum. juntava-se toda a comunidade e fazíamos uma fogueira enorme que durava a noite toda. E esta fogueira era precisamente a fogueira para a celebração do solstício de verão, ou seja, como era o dia mais longo do ano, então basicamente as pessoas sentavam-se a comer e a beber à volta da fogueira para celebrar para fazer esta comemoração. E então, obviamente que isto na parte das cidades passou a ter a emblemática do balão de São João, que é a largada do balão de ar quente, e precisamente no Porto é muito famosa esta situação. Por isso, acaba por ser curioso esta junção que aconteceu ao longo dos anos. E daquilo que eu conheço, para mim é mais importante o São João em Braga do que propriamente no Porto. Primeiro, porque eu Uhum. não gosto de ser uma sardinha enlatada. Aquilo é como ir a Nova Iorque passar a noite de Réveillon Da Times Square. na Times Square. Quem for realmente a São João ou Porto tem que estar mentalizado que entrando lá, primeiro tem que ir às 4 da tarde e só sai de lá às 5 ou 6 da manhã. Não dá para, entretanto, não consegue, não dá. E obviamente existem ponto alto na festa, que para nós é muito, muito tradicional, e eu não sei se a Daniela sabia disto, e não sei se no Brasil sabem disto, mas para nós as sardinhas estão intrinsecamente ligadas ao São João. Pois é, eu não sabia. Você me contou, né, isso no WhatsApp, mas eu não sabia que a sardinha era o prato típico de vocês, né? Do São João. Exatamente. E a verdade é que no São João, normalmente as pessoas comem a sardinha no pão, em cima do pão de milho. E para isso é que nós costumamos dizer, e aqui vem a curiosidade sobre a sardinha só é boa nos meses que não têm R. Ou seja, Olha, junho, o julho, o agosto. Porque é quando a sardinha é mais gorda e então é mais suculenta. E quando você coloca a sardinha em cima do pão, o suco da sardinha molha o pão e dá sabor ao pão.
E Ó, que então, delícia, este realmente, o gosto já veio aqui. O cheiro também. em qualquer parte que você vá no São João, obviamente vai cheirar a sardinha e é realmente, penso eu, o dia do ano em que se consome mais sardinha, pelo menos em toda a Zona Norte, e onde temos o pão de milho e o pimento assado. Eu acho, inclusive, acho que cheguei a mandar uma foto para ti com uma mesa precisamente na noite de São João, que é a sardinha, o pão e o pimento. Eu comi esse pimento, mas na Galícia. Eu amei. Eu nunca tinha comido isso. É E é uma sério? delícia. É sério. Eu nunca tinha comido. A gente não tem essa, né? Não sei, até pode ter, né? De repente, em algum lugar daqui do Brasil, né? Porque a gente tem uma gastronomia tão vasta que a gente, né, não sabe Sim. de tudo que tem, de repente, em todos os estados. Mas é algo bem diferente e é gostoso, né? Esse pimento, né? Sim. Que vocês Bem consomem, né? temperadinho. Muito bom, muito bom. Muito bom. E com a Depois, em termos sardinha, então, deve ser uma delícia. de São João, assim, neste momento existe uma brincadeira associada e eu penso que isto é um momento alto que toda a gente deve conhecer e toda a gente deve ver, que é os martelinhos do São João. Isto também está associado a toda a história, digamos assim, de São João. O São João também era característico, lá está, como uma situação da bênção das colheitas. Aqui em Portugal nós chamamos o alho porro, que é um alho grande em que tem uma cabeça, digamos assim, com uma flor, é uma coisa enorme. E Aham. normalmente este alho porro era o que fazia parte das festividades, em que toda a gente, na noite de São João, saía à rua com esse alho para dar na cabeça das pessoas, digamos assim, que era abençoar a fertilidade e a colheita, digamos assim. E no final da festa de São João, este alho porro era guardado atrás da porta da entrada. Olha, a gente tem Exatamente, que aqui era para também, dar é o boa alho sorte ao ano poró. seguinte. O nosso é o alho poró. Quer dizer, O alho a poró. mesma coisa, alho poró, né? Pronto. Mas Entretanto, muito depois, legal. obviamente, isto era os tempos antigos, eu diria até 1980, digamos assim, e já na minha infância eu recordo-me de existirem os martelinhos do São João, que vieram com o mesmo intuito, ou seja, era o mesmo sentido de parabenizar toda a parte da fertilidade e muito associada à Uhum. parte masculina, e daí o próprio martelinho de São João, se vocês pensarem um bocadinho, são os testículos e um pênis, porque é precisamente para. Tem esta parte fálica associada ao olho porro, A digamos assim, à fertilidade. fertilidade, às colheitas, e então foi desenhado nesse mesmo sentido e até hoje, obviamente, utiliza-se, é muito mais prático, é reutilizável e, obviamente, toda a gente na Noite de São João utiliza com a mesma metodologia, ou seja, dar as pancadinhas na cabeça à medida que se vai passando pelas pessoas, no sinal de boa sorte, digamos assim, ou de bênção. Não é mais associado, obviamente, às colheitas, porque essa parte perdeu-se realmente, já não tem a mesma Uhum. importância do que tinha nos tempos áureos, mas o sentido continua lá. E uma das coisas que também se utiliza na Zona Norte, principalmente na zona de Braga e Arcos de Alvés, que é a minha terra, é a ruda. Eu não sei se isso existe no Brasil. Sim, arruda, mesma É coisa. uma planta que cheira muito mal. Sim, E sim. normalmente isto é utilizado junto com salsa e com uma outra erva e utiliza-se também na noite de São João, que é para afastar a má olhada e a inveja. Aqui a gente também tem essa mesma crença, né? Ok. Isso também, o brasileiro também, né, tem essa coisa da ruda e tal. Alguns lugares, né, realmente a gente utiliza para afastar a inveja, o mal olhado, né? Então, tudo Sim, eu aquilo acho de que ruim. vocês nesse aspecto têm mais superstição do que nós aqui em Portugal neste momento. Ou pelo menos as novas gerações já não estão tão ligadas a essa parte supersticiosa ou tão cultural, digamos assim. Não sei se no Brasil tem a mesma realidade. Nós aqui já não é, já é mais para brincadeira. Aqui algumas pessoas, sim, não, enfim, ainda tem tradições desse tipo, sim.
né? Bom, no caso do Porto, aliás, no caso de São João, há uma outra curiosidade que também acontece nesta altura do ano que eu não sei se tem no Brasil. São Ok. as chamadas malandrices. Ou seja, aquilo que acontece, e por acaso ainda hoje eu estava a conversar com uma colega, durante a madrugada de São João, normalmente roubam-se ou assaltam-se as casas dos vizinhos. E o que é que se faz Nossa, com isto? Normalmente as pessoas deixam roupa na corda a secar, deixam a mangueira no terraço, deixam o escadote, deixam o que for. Então, normalmente juntam-se um grupo de amigos e vão às casas de cada uma destas pessoas e roubam o que estiver à mão e levam e colocam no adro da igreja. E então é chamadas as malandrices de São João. Ou seja, o bonito da coisa, digamos assim, é a proeza das pessoas conseguirem roubar e, obviamente, quando as pessoas, e isto obviamente também tinham outro impacto em outros tempos, mais do que agora, porque no dia 24, como era feriado, havia a missa. E então, o intuito das pessoas colocarem no adro da igreja ou no escadório da igreja era as pessoas chegarem lá e darem de caras com as coisas delas. E então era como se fizessem uma decoração do escadório da igreja com as coisas roubadas. Obviamente toda a gente tirava fotografia, falava-se, comentava-se de quem é que era, de quem é que não era, de quem seria. Entretanto, as coisas desapareciam do adro da igreja e voltavam às casas originais. Ninguém sabia de quem era, ninguém sabia quem roubou. Mas ainda acontece nos dias de hoje. interessante. É muito interessante essa coisa da cultura. É fascinante, né? E a gente conhecer um pouquinho, né, de outras culturas, eu acho que isso é muito Mas legal, né? isto é a essência, digamos assim, de Portugal. Isto, obviamente, isto é uma das situações que eu conheço porque moro na aldeia, eu não sou nem do centro do Porto, nem do centro de Braga, por isso eu moro nos arredores. E, obviamente, isto continua a acontecer ao lado da minha casa. Mas no Porto, se perguntarem, obviamente as pessoas sabem que isto acontece, mas não é igual. Já não há esta comunidade, já não há esta convivência, já existem muitos estrangeiros, ou seja, já não é uma situação tão local como é aqui na minha zona, digamos assim. Sim, mas aqui também no Brasil também funciona muito na questão do interior, né? A cidade grande, essas coisas mais bucólicas, né? Mais de interior, já não acontecem mais, né? Então, isso aí acho que no mundo todo é dessa forma, né? Então, quanto mais no interior, quanto mais para o interior que você vai, mais Mais coisas autêntico. assim, né? Autênticas, mais coisas assim culturais, né? Exatamente. Você pode encontrar, né? A Exatamente. gente já está no nosso final da live, a gente já está com 1 minuto só, né? E aí eu queria que você se despedisse, né? Antes de E mais, foi uma das ótimo esse coisas que bate-papo. não pode nunca, 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 nunca perder no São João é o fogo de artifício. Você perdeu essa experiência o ano passado, não pode. Perdi. Por isso, quando vier ao São João, tem que ver o fogo de artifício. Guarda isso na memória. Vou, vou. Dani, Ó, combinado, obrigada hein? por tudo. Combinado. Quando voltar a Portugal, avisa. Entretanto, tenho todo o prazer em te levar a Arcos de Valdevez, conhecer a minha avó. Obviamente, estou disponível para quem quiser participar, tiver dúvidas. Rede HF está disponível para todos os clientes e, obviamente, mercado brasileiro, com muito carinho. E obrigada por tudo. Obrigada, Marta. Obrigada aí, ó. Hoje a gente não falou, mas a gente está com 4, 5 horas de Diferença. fuga. Pois é, já tá tarde da noite Já, aí, né? um pouco. E a Marta teve uma boa vontade nesse horário que já realmente já passou da hora, né, Aqui dela são 11 horas dormir. da noite. Então eu agradeço muito, né, esse carinho seu e pode contar que eu vou até aí, vou assistir os fogos de São João, que agora eu fiquei curiosa em comer a sardinha no pão, todas essas dicas que você deu, viu? E vou nessa Avisa e eu cidade. levo-te. Então tá Como uma bom. verdadeira local. Oba! Adoro isso! Adoro! Viver a cultura para mim é fantástico, né? É Então um isso. beijo grande, meu amor, e a gente se fala. Obrigada. Tchau, tchau!
Bom, tá encerrando a live, tô aqui já com o cronômetro e eu vou falar para vocês só da próxima live de segunda-feira. Segunda-feira não sou eu que vou estar aqui, quem vai estar aqui é a Sofia, a minha filha, junto com a Marina Malfacini, e vão ser crianças falando com crianças. A voz das crianças, isso vai ser inédito nas lives e